Digamos que você queira começar a investir, você tem um dinheiro guardado, então você decide que deve investir em algo para fazer esse dinheiro crescer ao longo do tempo. E aí você se depara com uma dezena de opções: CDB, ações, FIIs, LCI, previdência privada, criptomoeda, opções e além de uma tonelada de alternativas, cada um que você para ouvir falar sobre o assunto diz uma coisa. E assim você fica parado, com medo de perder esse dinheiro e ao mesmo tempo sabendo que ele poderia estar rendendo ao longo do tempo. Eu sei bem. Por isso, esse é o guia definitivo de investimentos para iniciantes. Eu vou dividir em 4 partes que abrange tudo que você precisa saber para começar a investir da maneira correta. Não o que eu acho ou o que eu suponho, mas sim baseado nos estudos mais conceituados do mundo em relação a investimentos. Inclusive, vou citar a fonte de cada estudo que eu mostrar aqui a seguir. A primeira coisa que você precisa entender é o sistema que está por trás de absolutamente qualquer investimento. Nós o chamamos de remuneração do capital. Ele nada mais é do que um reflexo do plantio e colheita. Assim como quando a gente planta uma semente, ela vai gerar frutos ao longo do tempo. Quando você empreende o seu capital, coloca o seu dinheiro em um investimento, ele vai gerar mais dinheiro a partir daquele montante inicial. Isso pode ser feito de basicamente 2 formas. A primeira delas é o que a gente chama de renda fixa, que nada mais é do que você emprestar o dinheiro para alguém, normalmente para um banco ou para o governo, e alguma dessas instituições te pagar este mesmo dinheiro com juros. Essa opção também pode ser você emprestar dinheiro para empresas privadas, mas é bem menos utilizado. Do outro lado, nós temos a renda variável, que é a remuneração do capital através de empreendê-lo em um ativo real. Por exemplo, as ações, onde eu torno-me sócio de uma empresa. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu me torno sócio de um imóvel. No caso da empresa, eu vou receber parte do lucro dessa empresa ao longo do tempo. No caso do imóvel, eu vou receber parte do aluguel desse imóvel ao longo do tempo. Mas percebam que nesse caso eu não estou emprestando um dinheiro para receber por juros, e sim eu estou fazendo parte daquele mecanismo, seja da empresa ou seja do imóvel, ou algo ligado à economia real, e assim recebendo uma remuneração ao longo do tempo para isso. E independente de qual dessas 2 formas você utilize, eu já te adianto que não existe a melhor nem a pior, e sim a que tem a função para cada objetivo. Independente delas, existem basicamente 3 pontos que você vai utilizar para investir de maneira correta e otimizar essa remuneração do capital. Estes 3 pontos são, em primeiro lugar, o alinhamento ao objetivo, porque nada adianta você encontrar um investimento que te renda muito dinheiro, que seja muito seguro, se ele vai poder te pagar daqui a 10 anos e você precisa desse dinheiro daqui a 5 anos. O segundo ponto que vai otimizar a remuneração do capital é a maximização do retorno. E aí sim você vai olhar para a rentabilidade, observando investimentos que gerem um maior retorno histórico. E o terceiro ponto é a maximização da segurança, onde tendo um investimento que gera alto retorno e é alinhado com o objetivo, você vai proteger o seu patrimônio. Dentro da parte de alinhamento dos objetivos, nós temos 2 subdivisões. A primeira delas nós chamamos de metas financeiras. Isso porque o fator mais determinante para a escolha de um investimento é qual o objetivo do mesmo. Mais especificamente, qual o prazo que você pode aguardar para reaver esse dinheiro de volta. Quando você tiver a possibilidade de poder aguardar mais tempo, isso vai abrir uma possibilidade para investimentos que têm uma maior rentabilidade. Porém, aquele dinheiro fica teoricamente preso por um período maior de tempo. Já quando você procura um investimento que é mais voltado para o curto prazo, para um dinheiro que eu vá precisar mês que vem, que eu vá precisar semana que vem, normalmente você vai procurar investimentos que têm um pouco menos de rentabilidade, porém tem uma alta liquidez, ou seja, uma facilidade de você movimentar e retirar esse dinheiro a qualquer hora. Eu já te adianto que normalmente esses investimentos de maior liquidez para o curto prazo vão ser investimentos de renda fixa, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um título público extremamente útil para a construção da reserva de emergência. Já os melhores investimentos para longo prazo normalmente serão ativos de renda variável, como por exemplo ações, FIIs, estoques, REITs, que são ativos que possuem um altíssimo retorno histórico, porém você tem a necessidade de carregá-los por um tempo maior, caso você queira investir com extrema segurança, uma vez que eles possuem variações no curto prazo. Na segunda subdivisão,
nós temos o que é chamado de perfil de risco, que de maneira simples e direta nada mais é que quanto você aguenta de volatilidade. Volatilidade é quanto varia um investimento ao longo do tempo. Então, se você tem um investimento com alta volatilidade, significa que ele vai ter o comportamento de subir 5% em um dia, no outro dia cair 3%, no outro dia subir mais 7%, no outro dia cair 8%, ou seja, em períodos curtos de tempo ele vai ter uma variação considerável. Já investimentos com baixa volatilidade significa que ele vai crescer de maneira mais constante e também mais amena ao longo do tempo, como é o caso, como eu citei anteriormente, da renda fixa. Por que isso é extremamente importante? Porque já adiantando o nosso próximo tópico, que vai ser a maximização dos retornos, investimentos que tendem a gerar maior retorno ao longo do tempo são ativos de renda variável. E estes ativos de renda variável, eles variam ao longo do tempo. Eles têm quedas e têm altas, principalmente quando você olha para um horizonte curto de tempo. Porém, quanto maior é o horizonte que você observa, essa volatilidade ela é reduzida. Existe um estudo da JP Morgan que mostra que se você tivesse uma carteira de investimentos, ou seja, se você investisse o seu dinheiro tendo metade em renda variável, ou seja, botando metade do seu patrimônio em ações, em FIIs, em ativos que têm uma alta volatilidade, mas simplesmente mantivesse esse investimento por 5 anos, já não teria nos últimos 80 anos nenhum período que você teria perdido dinheiro, ou seja, só pelo fator de você manter ele por 5 anos. O que acontece é que se você não tem um perfil de risco que consegue ver essa volatilidade ao longo dos dias, se você se incomoda muito com ver o seu patrimônio investido cair 5% em um dia, cair 10% a um mês, nada vai adiantar você ir para esses investimentos de renda variável, porque na primeira queda que tiver, você vai vender esse dinheiro e assim não se aproveitar dessa longa rentabilidade, dessa grande rentabilidade ao longo do tempo. A notícia positiva é que tem como você mudar isso. O perfil de investimento, o perfil de risco, não é algo imutável que você nasce com ele e morre com o mesmo. Você muda isso através de 2 fatores, que é clareza e convicção. A clareza de qual é o objetivo daquele investimento e como ele funciona, e a convicção que você está fazendo a coisa certa. Quando você tem esses 2 fatores, mesmo que tenha alguma variação no curto prazo, isso não te influencia de nenhuma maneira. Você se mantém nesses investimentos e, pelo contrário, você investe ainda mais quando está em períodos ruins e assim consegue ter uma altíssima rentabilidade no longo prazo. Existem diversos estudos que provam isso. Eu vou colocar alguns desses estudos aqui que são baseados no que é chamado de Behavioral Finance ou Behaviors Gap, que é o termo para essa perda do investidor que tem um comportamento ruim, mas basicamente todos eles mostram que quando você tem esse comportamento de clareza e convicção, de ir contrário ao que a gente chama de efeito manada, ao que todo mundo está fazendo, que é sempre comprar quando está todo mundo comprando e eufórico e vender quando começa a cair e está todo mundo com medo, quando você vai no contrário disso, você tem um altíssimo retorno acima da média, que é exatamente o que a gente vai ver agora no tópico seguinte. Depois então de você ter definido seus objetivos financeiros e já ter uma primeira ideia de qual é o seu perfil de risco, do quanto você aguenta ver de volatilidade, agora sim é começar a maximizar o seu retorno. E para isso eu preciso te apresentar um conceito inicial, que é o que é definido como bom investimento dentro da literatura. Na literatura nós temos a premissa de que o investimento é determinado pela sua rentabilidade passada. Porque estatisticamente, se um investimento performou muito bem ao longo dos últimos 100 anos, ele tem uma grande chance de continuar performando pelos próximos anos. Isso faz com que o principal fator que nós olhemos para definir um investimento bom ou ruim é a sua rentabilidade passada. É lógico que isso tem uma variação ao longo do tempo, isso pode ter alguma discrepância em relação ao que se espera, mas estatisticamente essa é a forma mais assertiva e de fato muito representativa de você saber o que é um bom investimento e o que é um investimento ruim. Sabendo desse conceito, a gente vai para a primeira tomada de decisão que você precisa fazer para otimizar o seu retorno nos investimentos, que nós chamamos de alocação. Alocação nada mais é do que você direcionar a maior parte do seu patrimônio, se não toda ela que você vai investir, para investimentos que têm uma alta rentabilidade histórica. Somente fazendo isso você já muda drasticamente o quanto seu dinheiro trabalha para você. Eu vou dar um exemplo prático.
Quando a gente observa no Brasil previdência privada, nós temos o dado de que 96% desses investimentos perdem para a taxa básica de juros, ou seja, são investimentos que têm uma rentabilidade histórica extremamente ruim. O mesmo acontece para outros investimentos que possuem altas taxas, como por exemplo fundo de ação, fundo multimercado, fundo de renda fixa e diversos outros que normalmente são os investimentos oferecidos para o banco. Somente de você sair desses investimentos e alocar o seu patrimônio em ativos que são de classes semelhantes, mas que não tem por trás um banco e uma corretora, somente com essa alocação você já maximiza muito o seu retorno. Então, por exemplo, em um investimento de previdência que você iria tirar daqui a 10, 15 anos, se você direciona isso para um título do IPCA, que é um título público que você não paga absolutamente nenhuma taxa de administração, de performance, nada disso, você já tem um retorno superior ao dobro do que teria em uma previdência privada. Inclusive, eu vou deixar o gráfico de um estudo feito por um PhD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que prova isso e mostra o tamanho dessa discrepância. O mesmo acontece quando a gente olha para a renda variável. Se você tira o seu dinheiro de fundos de ações, fundo de câmbio, fundo multimercado, tudo que está envolvido com um fundo por trás para alocar em algum tipo de renda variável e direciona para investir diretamente em ações, FIIs, stocks e REITs, que são as ações e os imóveis nos Estados Unidos, você já aumenta consideravelmente o seu retorno médio. Existe um estudo publicado pela Escola de Harvard, Escola de Negócios de Harvard Business School, que prova isso numericamente. Ela mostra que um dos fatores determinantes para um conjunto de investidor ter uma rentabilidade média superior ao outro era a ausência de fundos, ou seja, investidores que possuem uma melhor performance normalmente não investem em fundo, e sim sabe quais são as melhores classes de ativos para si mesmo e investe diretamente nelas. Feito isso, a gente parte para a segunda subdivisão que nós chamamos de seleção. Uma vez que você já sabe que uma classe de investimentos é a boa classe de ativos, por exemplo, a classe das ações, você parte para o segundo passo, que é selecionar dentro dessa classe quais são as melhores ações. E para isso existem diversas metodologias diferentes, mas as mais eficientes, ou seja, aquelas que apresentam o maior resultado histórico quando se olha para backtests, quando se olha para simulação e até para o resultado prático de carteiras criadas seguindo algumas metodologias, são voltadas para escolher boas empresas para se tornar sócio. Lembra que eu disse anteriormente na divisão sobre renda variável que você não estava emprestando dinheiro para alguém e sim se tornando sócio de uma empresa? Então nada melhor para o seu resultado do que se tornar sócio de uma empresa boa. Normalmente, essa empresa boa é definida por alguns critérios, por alguns indicadores. Por exemplo, uma empresa que gera um lucro consistente e crescente ao longo do tempo, uma empresa que tem uma dívida controlada, que tem uma boa margem, que tem indicadores de retorno sobre investimento que são consideráveis, que tem uma boa governança. Tem diversos indicadores que nós podemos observar de maneira mais específica, que traz a resposta se uma empresa tende a ser boa ou não. Uma vez que você localiza uma boa empresa e se torna sócio dela, tem uma chance consideravelmente elevada da sua carteira de investimentos como um todo ter um retorno acima da média. O mesmo acontece em outros investimentos que também fazem parte da renda variável, como por exemplo, investimentos em empresas que alocam seu recurso em imóveis. Nós temos nos Estados Unidos os REITs e aqui no Brasil nós temos não empresa, mas fundos que fazem isso, que são chamados os fundos de investimentos imobiliários. Como são ativos que investem em imóveis através de uma gestão profissional, nada mais coerente para chegar em bons FIIs que gerem um retorno acima da média que escolher FIIs que são bons ativos, possuem uma boa gestão e que possuem bons imóveis dentro do seu portfólio. Já na renda fixa isso se torna muito mais simples, porque como na renda fixa você basicamente empresta dinheiro para alguma instituição e tem esse dinheiro pago com juros, normalmente a melhor opção vai ser aquela que tem uma boa rentabilidade histórica e que apresenta maior segurança e liquidez. No caso, sem delongas, para curto prazo a renda fixa normalmente melhor vai ser o Tesouro Selic, que tem uma liquidez diária, que tem uma altíssima segurança, e para médio e longo prazo vai ser o Tesouro IPCA+, porque possui também uma altíssima segurança, uma vez que os títulos públicos, eles por definição fazem parte da classe de investimentos mais segura do país. E além disso, ele possui uma rentabilidade histórica, como no estudo que eu mostrei no gráfico anteriormente, muito superior aos seus pares. E finalmente, uma vez que você
definiu todos os seus objetivos, já entende como maximizar o seu retorno, a gente entra no que talvez seja a parte mais importante de todas, que é como maximizar a sua segurança, como proteger os seus investimentos e assim blindar o seu patrimônio contra qualquer coisa que possa vir a atingi-lo. E para isso é extremamente importante entender que existem basicamente 3 formas de você perder dinheiro nos investimentos. A primeira dela é o que a gente chama de retorno inadequado, que nada mais é do que você ter o seu dinheiro em investimentos que vão render menos do que a inflação no período. Então você vai ter uma perda de dinheiro ao longo do tempo, ao invés de estar ganhando. A segunda é venda no momento errado. Ou seja, mesmo se você coloca o seu dinheiro em um investimento que rende mais do que a inflação, mas na primeira queda você vende esse investimento, você não vai estar caindo na primeira armadilha, mas vai estar caindo na segunda. E a terceira maneira é a performance inesperada. Você investiu em ativos que historicamente são melhores que a inflação, você não vendeu quando eles caíram, porém, este ativo exatamente naquele período que você está investindo, mesmo tendo um histórico excelente, ele nesse momento teve uma performance ruim. O que acontece é que para o primeiro problema, para o primeiro risco, que é a performance inadequada, que é o retorno inadequado, a proteção basicamente está no tópico anterior, que é a maximização do retorno. Uma vez que você aloca o seu dinheiro em investimentos que possuem uma boa rentabilidade histórica e você faz a boa seleção, você já elimina essa possibilidade de retorno inadequado. Já a parte de venda em um momento equivocado, em um momento errado, está protegido lá na parte inicial, que é a definição das metas e a observação do perfil de risco. Uma vez que quando você investe de acordo com o seu perfil de risco ou de acordo com a clareza e a convicção que você tem, quando tiver essa queda você simplesmente não vai vender, porque você sabe aquilo que você está fazendo. Já o terceiro ponto é exatamente o que a gente vai proteger agora, que é a performance inesperada. Você investiu em um ativo bom, você não vendeu quando caiu, mas exatamente na sua vez esse ativo performou mal. E para proteger deste problema, existe como base um estudo que concedeu um prêmio Nobel a um cara chamado Harry Markowitz. Esse estudo se chama Teoria Moderna de Portfólio. E dele para frente se criou tudo o que nós chamamos de Asset Allocation, que é basicamente a forma mais segura e eficiente de se investir o seu patrimônio. E ele é baseado, todo o Asset Allocation é baseado em 2 premissas. A premissa inicial é você ter investimentos na sua carteira, ou seja, você não vai investir em uma coisa só, mas em vários diferentes ativos. E estes diferentes investimentos, eles possuem individualmente uma boa performance histórica ao longo do tempo, que é o que a gente falou na parte de otimização do retorno. Agora entra o segundo fator, que é, além destes investimentos, eles serem bons individualmente, é extremamente interessante que eles tenham baixa correlação entre eles, ou até uma correlação inversa. O que isso significa? Que normalmente, quando você tiver um desses investimentos performando mal, passando por um momento ruim, neste mesmo período de tempo você vai ter outro investimento da carteira performando bem. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi o que aconteceu na pandemia. Quando você observa o período entre 2020 a 2021, você teve os FIIs, que são excelentes investimentos, olhando para o seu histórico, desabando, caindo cerca de 6% no período. Porém, exatamente no mesmo período de tempo, você teve a Bolsa Americana, que são os stocks e REITs, que são outros excelentes investimentos, disparando ao mesmo tempo, crescendo mais de 40% no período. Ou seja, mesmo você tendo parte da sua carteira de investimento, todo o seu dinheiro ali alocado em FIIs, caindo 6%, do outro lado você tinha outra parte valorizando mais de 40%, o que compensa essa outra. Na prática, o que você vai fazer é procurar esses investimentos que tenham essa baixa correlação ou uma correlação inversa. E eu já vou te adiantar, te dizendo aqui os principais meios de construir de fato essa carteira segura, seguindo a teoria moderna de portfólio. Nós temos observado hoje no Brasil basicamente 2 mecanismos que eles funcionam muito bem. O primeiro deles é ter parte do patrimônio investido em dólar, alocado principalmente em stocks e REITs, que são investimentos de renda variável em ações, em empresas e em imóveis
lá nos Estados Unidos. E por que isso se torna interessante? Obviamente, uma vez que esteja alinhado com as suas metas financeiras e com o seu perfil de risco. Porque existe uma correlação inversa entre o dólar e a Bolsa Brasileira. Isso acontece porque a Bolsa Brasileira normalmente está muito próximo da performance econômica do país. Então, quando você tem a Bolsa Brasileira caindo, tem uma grande chance de ser porque a economia nacional também não está indo bem. Quando a economia nacional não está indo bem, você tem uma influência no câmbio, ou seja, a moeda do país passa a valer menos. E o câmbio é uma balança. Se eu tenho o real valendo menos, automaticamente, em relação ao valor do real, eu tenho o dólar valendo mais. Isso faz com que, em períodos onde você tem a Bolsa Brasileira caindo, você tem uma grande chance de o dólar estar subindo exatamente nesse mesmo período. Uma vez que você tem os dois, quando a Bolsa Brasileira está caindo, você se protege com a parte do patrimônio que está dolarizado. É lógico que haverão períodos de exceção, esse comportamento é muito mais observado quando se olha períodos longos de tempo, mas já vai reduzir drasticamente a chance de você ter este retorno inesperado. Outra correlação inversa que funciona extremamente bem é a inflação em relação à Bolsa Brasileira. E o mesmo acontece, normalmente quando você tem a Bolsa caindo, você tem a inflação disparando para cima. Por isso, existem investimentos que são atrelados à inflação, como o próprio IPCA+, que eu citei anteriormente, que são extremamente interessantes, uma vez que você também investe em Bolsa Brasileira. Com esses tópicos acima, você já consegue sair desse vídeo tendo uma extrema clareza de como os investimentos funcionam e com isso tendo muito menos chance de perder dinheiro nos investimentos e uma chance elevada de conseguir maximizar o seu retorno. Além de sair com uma dica prática, que é, para a reserva de emergência, na maioria dos casos, o melhor investimento vai ser um título público, como o Tesouro Selic, que tem uma alta liquidez e uma altíssima segurança, e investimentos de médio e longo prazo, que você quer utilizar renda fixa, o Tesouro IPCA+, ele tende a superar todos os seus outros pares. Além disso, você já sabe quais são os investimentos de renda variável que você precisa aprender a parte de seleção. E aí sim aprofundar em como selecionar uma boa ação, como selecionar um bom FII, como selecionar uma boa estoque e como selecionar um bom REIT. Basicamente, com esses 6 investimentos, você monta uma carteira completa que, baseada em evidência, tende a te gerar um retorno acima da média e uma extrema segurança. Se todo esse vídeo fez sentido para você, saiba que ele foi todo baseado na metodologia de verdade, que é o método de investimentos que eu aplico no meu próprio dinheiro já há mais de 10 anos, que eu ensino há mais de 5 anos. Ele é baseado em todos esses principais estudos que eu te mostrei aqui e compilado de uma maneira organizada e sequencial para conseguir ser aplicável para absolutamente qualquer pessoa. E se tudo que você viu ao longo desse vídeo contribuiu para você de alguma forma e você quer saber mais, eu te deixo um convite que é estar comigo todas as terças-feiras ao vivo, 20 horas. Eu sempre dou uma aula gratuita te mostrando de fato como investir da maneira correta, baseado em evidência, sem ter nenhuma ligação com nenhum banco, nenhuma corretora, e assim podendo te mostrar todos esses estudos e na prática o que é bom para você e para mais ninguém. A aula é totalmente gratuita, eu sempre entrego um material nessa aula que é gratuito também e eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua jornada de aprender a investir de verdade. Se tudo isso fez sentido para você, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo me falando o que você achou. Foi um prazer ter você comigo. Aquele abraço e até mais.